Olá a todos, estamos aqui para mais um dia de estudos, né, do Evangelho, mais um item aí para a gente poder fazer os comentários. E no estudo de hoje, como já foi mencionado, nós falaremos então sobre o capítulo 6, item 3, do Evangelho do Espiritismo, né? E que nos traz o Consolador prometido. E conjugado, então, também com a pergunta 802. E, então, para iniciar esses comentários de hoje sobre esse tema, eu gostaria primeiramente de trazer à tona aquele caso, né, em que o Chico, ele nos conta, né, que em um dia, assim, em um dos seus dias de profunda amargura, né, tristeza, sofrimento, ele solicitou ao seu benfeitor espiritual, que é Emmanuel, né, que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, né, para que ela o consolasse, já que ele estava passando por problemas graves. Né? E aí, após uns dias, Emmanuel retornou, dizendo que tinha um recado, então, da mãe de Jesus para o Chico. Né? E aí, Chico imediatamente pegou um papel, pegou lápis e se colocou ali na posição de anotar, né, esse recado que Emmanuel trazia de Maria de Nazaré. E aí ele virou para o Emmanuel e falou: ó, pode falar, eu vou tomar nota de cada palavra. E o Emmanuel, muito atencioso, né, ele falou então: anota aí, Chico. Maria me pediu para que te trouxesse o seguinte recado. Isso também passa. Ponto final. Chico tomou essa nota rapidamente, né, e perguntou para Emmanuel: é só isso? E Emmanuel foi e respondeu: Chico, a Mãe Santíssima pediu para te dizer que isso também passa. Então, assim como Chico, né, muitos de nós, assim, quando a gente é visitado pela dor, né, a gente gostaria tanto de receber uma mensagem individual, né, assim, de consolo, como o Chico recebeu, né? E muitas vezes a gente acaba pensando que nós fomos esquecidos pela divindade. Né? Aí rogamos, a gente roga, né? Para que nos seja concedida, então, uma consideração especial por parte dos benfeitores que nos ajudem, que nos amparem e tudo mais naquele momento, né? Que a gente está passando. Porém, Deus sabe de tudo, vê tudo, né? Nada acontece sem o seu consentimento. Né? Basta que nós depositemos confiança nas suas leis, que são soberanas. Todas as coisas na Terra passam, como foi dito na mensagem. Né? Os dias de dificuldades passam, passam também os dias de amargura, dias de solidão, as dores e as lágrimas nossas também passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passará, né? Passarão, né? As frustrações, a saudade de um ente querido, por exemplo, que infelizmente morre, né? Desencarna, também passará. São dias de tristeza, dias de felicidade. Isso tudo são lições necessárias que a gente passa na Terra, né? Mas isso também passa. Né? Com tantos os dias bons quanto os dias ruins, eles passam. E essas impressões, né, são, essas experiências e impressões são colocadas no espírito, elas são gravadas no espírito que é imortal. Né? Se hoje, para nós, né, nesse momento,
nós estamos em um dia desse, né, de repleta amargura, então vamos parar um instante, vamos elevar o nosso pensamento, né? Vamos buscar a voz suave da Mãe amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passa, igual foi falado por Chico. E guardemos a certeza, né? Que não tem um mal que dure para sempre. A gente vai superar essas dificuldades, né? Mas assim, por que nós estamos falando tudo isso? Qual que é a relação desse conto com o item de estudo, o Consolador? Pois bem, para a gente falar sobre isso, eu vou voltar primeiro uns passos. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para a gente compreender bem, né, o que seria tudo isso. Então, a ideia de Deus, né, que é presente na humanidade desde os tempos remotos, ela sempre, assim, ela foi identificada assim, nas práticas de adorações do politeísmo e no monoteísmo nascente, né? Então, lá no politeísmo, esses rituais de adoração, eles eram caracterizados por práticas devocionais, né? Algumas ali simples, como oferendas de alimentos, frutos da terra, flores às divindades, outras já tinham uma feição mais bárbara, né? Mais desumana. Tinha ali princípio como sacrifício de animais, sacrifício de pessoas, né? Com o monoteísmo, aconteceu um abandono, digamos, paulatino, né, desses rituais primitivos, indicando ali que alguma transformação ocorreu no íntimo do ser humano. A princípio, gente, assim, de forma bem tímida, né, porque o ser, né, ali ainda sentia uma necessidade de adorar a Deus de uma forma figurada, né, antes que ele pudesse alcançar essa compreensão de adorar a Deus em espírito e verdade, como nos ensina o Espiritismo, né? Então, essas práticas devocionais de adoração, primitivas e idólatras, né, elas apresentavam uma característica muito comum, que era o temor a Deus. E aí nasceu a necessidade de construir nichos ali de adorações, né, seja coletivo, seja particular, associados ou não a essa prática de sacrifícios, com uma tentativa de agradar ou acalmar a divindade. E aí, com o advento do cristianismo, Jesus nos revela Deus, né, o Criador Supremo. Revela Deus como Pai amoroso, misericordioso, que não exigia manifestação externa alguma de devoção, assim, nesse sentido que tinha antes, né? Era uma ideia oposta ao Deus dos exércitos que a gente conhecia, né? Que um Deus que determinava a morte, o sofrimento, a destruição dos próprios filhos. Então vai totalmente ao oposto, né? Numa direção totalmente oposta, essa da visão que Jesus nos trouxe de Deus. No livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, né, nos é dito que o cristianismo inaugurou um novo ciclo de um progresso espiritual, né, renovando essas concepções que a humanidade tinha de Deus no seio dessas ideias religiosas, né. E aí, Jesus, conforme foi mencionado por Emmanuel lá no Consolador, na questão 283, ele foi enviado por Deus, né, e representava o Pai junto ao rebanho dos filhos, né, ali, perdidos, transviados do seu amor e da sua sabedoria. E foi confiado a ele, né, essas ordenações sagradas da vida no infinito. E aí, como
como Kardec nos lembra lá no Evangelho, no capítulo 1, item 9, o Cristo ele foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, né? Que é essa moral evangélico-cristã, que iria renovar o mundo, aproximando os homens e tornando os homens mais irmãos, né? Fazendo brotar nos corações dos homens o amor, a caridade e a solidariedade. Cristo, ele iniciou essa moral evangélico-cristã, né? E aí, por isso que Jesus, ele foi colocado como o modelo mais perfeito, né? Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos é falado que ele é o tipo de perfeição que Deus ofereceu ao homem, né? E aí, então, Jesus ali, antes da crucificação, no momento da ceia, né, com seus apóstolos e discípulos, ele promete enviar outro Consolador, denominando-o de Espírito da Verdade. E aí esse Consolador, ele viria só no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. E aí Jesus expressou essa promessa nas seguintes palavras. Aqui nós vamos utilizar como subsídio a Bíblia de Jerusalém, né? Lá no capítulo 14 de João, nos versículos de 15 a 18. E aí fala o seguinte: se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós os conhecereis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu verei a vós. E então, como nos diz Kardec no capítulo 4, no capítulo 6, desculpa, no item 4, o Espiritismo ele vem no tempo previsto para cumprir essa promessa do Cristo, que a gente acabou de ler, né? Então, preside ao seu advento o Espírito da Verdade. E aí, o Espiritismo nos traz a verdade, né? E não tem, assim, uma personificação, né, de uma individualidade, e sim de uma coletividade. É o ensino do plano espiritual, né? Que é o que nos diz Kardec no item 17, não, no item 40, desculpa de novo, no capítulo 17. Então, capítulo 17, item 40 da Gênese. Ele nos fala o seguinte: o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos. Ensino a que preside o Espírito da Verdade. Nada suprime do Evangelho. Antes, o completa e o elucida. E aí, além disso, Kardec também nos traz no capítulo 1, item 7, ele fala o seguinte: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, gente, o Espiritismo, ele veio nos relembrar os ensinamentos de Jesus, ensinar aquilo que na época de Jesus ainda a gente não podia compreender, né? Falava-se lá de várias moradas do Pai, mas não entrava em detalhes, né? Por exemplo. Ele veio, então, também nos fazer entender essas diferenças morais. Ele veio mostrar que cada um de nós está num grau diferente de evolução. Ele veio nos mostrar a lei de causa e efeito. Veio nos trazer o conceito de plantar sementes do bem, a colheita, o plantio, que a gente vai colher o que a gente planta, né? Que é justamente essa lei de causa e efeito, que falei anteriormente.
E veio também abrir nossos ouvidos, nossos olhos, né? Porque ele fala sem figuras e sem alegorias, como era feito na época de Jesus. E naquela época a gente não tinha ainda, a gente não estava maduro o suficiente para compreender essas verdades, né? Então, o Consolador prometido é o Espiritismo, né? E aí Jesus, ele falava por parábolas, como a gente mencionou, alegorias, né? E Kardec fala no capítulo 1º, no item 4, que nessa época essas verdades não podiam ser compreendidas, né? Jesus falou tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, né? E aí esse consolador é que vem trazer essas verdades para a gente. E aí, para a gente poder compreender integralmente essa mensagem de Jesus, né? Nós devemos aprender a decodificá-la, né? A gente precisa de uma chave. E aí, lá no livro Opinião Espírita, no capítulo 2, Emmanuel ele nos afirma lá que a chave é a doutrina espírita. Tem um fragmento que ele diz que Jesus é o mestre, Kardec o professor, que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, o Espiritismo é a chave que vai nos fazer decodificar essas mensagens, né? E aí, com base nessa doutrina, né, espírita que nos é trazida, esse consolador que nos foi dado, a gente começa a compreender, a aceitar de um certo modo, nem todo mundo, né, como foi falado, cada um está numa evolução, mas nos fez, né, entender que a causa, por exemplo, de um sofrimento pode estar voltado para experiências anteriores, né, ou na destinação da própria terra, e que o homem espia seu passado, né? Nos fala, né, que o objetivo do sofrimento ele tem um fundo, né, salutar, né? O objetivo é de cura, né? São crises salutares que vão produzir curas, né? E é um meio de depuração que vai garantir, então, a felicidade nas existências futuras. Então, por meio do sofrimento é que a gente vai aprender, né? Que a gente vai progredir, né? Que foi um item falado lá no Livro dos Espíritos, na leitura do 802, né? Sobre a questão do progresso, né? E assim, por que demorou tanto tempo, né? Igual foi falado. Como foi dito, a humanidade ainda não estava preparada. Então, esse progresso, ele tem que ocorrer aos poucos, né? Paulatinamente. E aí cada um também vai responder de acordo com a sua evolução e tudo mais. E aí, nesse ponto, né, tem também uma fala de Leon Denis lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele nos fala o seguinte: as leis da natureza e da história completam-se e afirmam na sua unidade imponente. Uma lei circular preside a evolução dos seres e das coisas, rege a marcha dos séculos e das humanidades. Cada destino gravita num círculo imenso. Cada vida descreve uma órbita. Toda ascensão humana divide-se em ciclos, em espirais que vão amplificando, de modo a tomar um sentido cada vez mais universal. Então, tem esses progressos, tem essas evoluções, né? E o que Leon Denis quis dizer com essa fala dele, né? É a nossa vida, ela é toda feita em ciclos, né? A gente tem o ciclo de entendimento,
ciclos de relacionamento com a vida, com as pessoas que nos cercam, né? A gente passa por fases, tem os ciclos até mesmo do nosso próprio organismo, a gente vai passando por etapas, né? E aí a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo, né? Então, nós vamos passar pelos círculos ascensionais várias vezes, né? Nós vamos passar pelo mesmo ponto, pela mesma situação para a gente aprender. E aí nós vamos vivenciar algumas situações inúmeras vezes, inúmeras reencarnações. E cada vez a gente vai ver de uma forma diferente. E a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, né? A gente tem aquelas fases em que a gente sofre porque a gente fez alguém sofrer, né? E aí depois eu tenho mais um ciclo, né? E eu vou passar pelo sofrimento, por outro sofrimento, e aí eu sofro por aquele que gosto, porque eu fui cúmplice em um determinado momento. E depois eu passo por outro sofrimento, que é quando a gente começa a ter sede de justiça, né? A gente sofre por aqueles que ainda fazem o outro sofrer, mesmo que a gente não conheça aquela pessoa, né? Porque nós queremos um mundo melhor. Então, esses ciclos, né? Essas fases que a gente vai passando, a gente passa diversas vezes, seja por questão de prova, expiação, para a gente ver se a gente aprendeu a lição e tudo mais, a gente vai passando por isso várias vezes. Por isso que a gente tem certos sofrimentos que se repetem na nossa vida. Mas a cada vez que a gente passa por um sofrimento, a gente está mais forte, a gente já compreende melhor, a gente tem uma visão diferente. E é isso que o Leon Denis estava citando. E aí aqui eu volto, né, à lição lá do início, né? Eu iniciei os comentários com aquela lição do Chico, né, que estava passando por um momento de dor, de sofrimento, e ele queria um consolo, né? E pediu esse apoio para o Emmanuel, para trazer essa mensagem da Maria de Nazaré. E aí, gente, a ligação acontece aqui, porque nós também sofremos, né? A gente passa por momentos de dor, de tristeza, né? Problemas na família, no trabalho, em geral, problemas em geral, né? E a gente muitas vezes acha que Deus nos esqueceu, né? A divindade nos deixou. Mas só que a gente precisa lembrar, né, que Jesus nos prometeu o Consolador, né? Aquele que vai nos consolar, que é o Espiritismo. Então, a gente tem esse Consolador, a gente tem esse apoio nos momentos que a gente está triste, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento e também nos momentos alegres, porque a gente soube aí pela lição que tudo passa, tanto os momentos felizes quanto os momentos tristes, né? Então a gente tem esse consolador, a gente tem onde recorrer no momento de dor, no momento de tribulação, né? A gente precisa passar a conhecer, né? O, o Evangelho e aprendendo com essas lições, né? Porque o Evangelho é um instrumento de consolação. Então, os livros, né? O livro base da doutrina, os livros que complementam a obra base, né? Então, a gente às vezes está num dia difícil, num dia triste, se sentindo de coração frio, vazio, né? A gente pega ali um livro de mensagem, a gente lê o Evangelho, que seja, a gente se enche de luz, né? A gente renova a nossa energia, né? Fazendo leituras edificantes e também ajudando o próximo, porque o Espiritismo nos trouxe isso também, né? Da gente perceber que não é somente a gente tem que cuidar do outro também. A gente tem que praticar
e trabalhar o amor ao próximo, né? Não é só ali no meu ciclo, né? Então eu tenho que praticar isso. E o Espiritismo nos revelou, né? Isso daí. E aí, o Espiritismo, ele tá aí, nos traz o conhecimento das coisas, né? Ele faz o homem saber de onde vem, para onde vai, por que o homem está na Terra, né? Atrai o homem para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé, pela esperança, né? Nos dá a certeza de que um dia a gente vai chegar, né? No lugar que a gente almeja, né? Um espírito evoluído. Só que essa caminhada não é fácil, né? É questão do progresso e os espíritos, eles não vão acelerar esse progresso, né? Que é a questão lá do 802. Né? Não vai acelerar, porque cada um tem seu tempo de acordar, né? Para essas verdades que vêm sendo reveladas para a gente há muitos anos, né? Então, assim, com isso, com o Espiritismo, a gente a, passou a aprender, né? Que hoje nos cabe dar exemplo, não só pelas palavras, mas também pelas atitudes, né? A gente é modelo para outras pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Para aqueles que já tiveram esse despertar, que já, de certo modo, ouviram assim, um chamado, o chamamento, né? Das verdades do reino, daquilo que realmente tem valor e para aquilo que realmente importa, né? Então, vamos lembrar nos momentos que a gente ficar aí para baixo, triste, pensativo, sem esperança. Vamos lembrar que Jesus não nos desamparou. Ele cumpriu a promessa dele, né, enviando para a gente esse Consolador que tanto nos ajuda, que tanto nos acrescenta, né? Seria da gente sem esse bálsamo, né? Porque é isso que o Espiritismo é para a gente. É uma fonte de esperança, de que dias melhores virão, da gente ter essa fé de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar, de que a gente vai evoluir, mesmo que devagar, né? E que a gente não está aqui a passeio. A gente veio aqui foi para sofrer mesmo, por mais que isso doa, por mais que seja difícil, desanime. Mas a gente não pode se deixar abater por esse sentimento, às vezes, de desânimo, né? É a gente pegar firme na mão de Deus e, e seguir com o Evangelho e praticar e trabalhar em prol do próximo, exercitando o amor, a caridade, né, a compreensão e várias outras virtudes que a gente conhece a partir das leituras também. Então, assim, tudo é expiação que a gente passa? Nem tudo. Pode ser prova, pode ser para consolidar, então, lições novas. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, né? Basta a gente seguir firme e não desanimar nessa caminhada. Então, vamos fazer a cada dia um pouquinho dessas doses de amor entre aqueles que estão próximos e até mesmo por aqueles que não são próximos da gente. Vamos ter empatia e amor pelo próximo, por aqueles que estão conosco, e vamos agradecer a Jesus por ter nos enviado esse Consolador que tanto nos auxilia, que tanto nos conforta no nosso dia a dia. Então, é isso que eu tinha para hoje, né? Trouxe essa contribuição aí para o estudo. Espero que tenha sido bom, né? Agregado um pouquinho aí para vocês, né? E vamos então fazer nossa prece de encerramento, para a gente finalizar esse estudo que a gente fez hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos, vamos fechar os nossos olhos
Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos mais um dia, pelos ensinamentos que nós podemos aprender aqui, colher. Vamos fazer com que esses ensinamentos calem fundo no nosso coração e que a gente possa compartilhar essa luz e esses aprendizados para aqueles que estão ao nosso redor e ainda não conhecem. Vamos pedir também que envie muita luz para as casas, para aqueles que estão assistindo, para as famílias, para aqueles que estão nos hospitais no momento, aqueles que sofrem, que estão passando pela dor do luto, e que eles tenham no fundo do coração a certeza que Maria nos trouxe a mensagem lá para Chico de que tudo vai passar. Tenhamos fé em Deus e vamos seguir na nossa caminhada evolutiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom e amado Mestre, e Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, damos por encerrados os estudos de hoje, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, e assim seja.